Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre condicionamento respondente e condicionamento operante. Antes de tudo, eu acho importante trazer a definição de comportamento para a análise do comportamento, que nada mais é que a interação estabelecida entre um organismo e o ambiente. Vale lembrar que um organismo por si só pode ser também um ambiente para que ele mesmo também se comporte. Existem os comportamentos manifestos, que são aqueles comportamentos aos quais o meio tem acesso, e também os comportamentos encobertos, que são aqueles aos quais somente o organismo que se comporta tem acesso, e os outros organismos conseguem ter conhecimento através do relato verbal de quem se comporta ou por mensuração através de alguns meios. O comportamento respondente é aquele que está associado dentro do nível filogenético de seleção de comportamentos. Sendo assim, o comportamento respondente é um comportamento eliciado por um estímulo identificável, como, por exemplo, alimento, água, que são reforçadores primários e que nós já temos uma predisposição de que o nosso organismo elicie respostas emocionais, elicie respostas diante do estímulo comida, do estímulo água, principalmente se estivermos em um estado de privação desses itens. Então, por exemplo, salivar ao sentir cheiro de churrasco, em seu organismo já existe uma predisposição para a iniciação de respostas diante do estímulo alimento. O condicionamento respondente, ele também é conhecido como condicionamento clássico, condicionamento pavloviano, que acontece quando nós ensinamos um organismo a ter essa resposta iniciada diante de um estímulo que antes era neutro para esse mesmo organismo. Trazendo o exemplo do churrasco. Nós já nascemos com essa predisposição ao nosso organismo iniciar respostas diante de um estímulo alimento, certo? Então, o cheiro de carne e a resposta emocional que é iniciada no meu organismo diante desse estímulo são incondicionados, é um estímulo incondicionado e uma resposta incondicionada, ou seja, não aprendi a emitir essa resposta diante do estímulo alimento. Sempre que a gente faz churrasco, tem carvão. Só que o carvão não é um estímulo diretamente associado a alimento, vocês concordam comigo? Sendo assim, após várias vezes a gente ir num churrasco e ter o carvão na churrasqueira, o carvão é um estímulo que antes era neutro, mas que ele foi condicionado a uma situação de alimento, certo? Ele foi pareado a uma situação de alimento, que seria a carne, o churrasco e até mesmo o ambiente social, que geralmente é reforçador para uma pessoa. Então, em certo contexto, só após várias apresentações associadas desses dois estímulos, churrasco, carvão, existe uma grande probabilidade de, em situações em que eu não tenho acesso direto ao churrasco ou à carne, mas eu vejo a embalagem de carvão no supermercado, meu organismo já tem a tendência de iniciar respostas emocionais compatíveis com necessidade de alimento, necessidade de comer um churrasco, vontade de comer um churrasco. Então, nesse sentido, o carvão, que antes era um estímulo neutro, se tornou um estímulo condicionado, porque ele foi associado a um estímulo que era incondicionado. Então, antes ele era neutro e passa a ser condicionado, porque o meu organismo, através de um histórico de pareamento, passou a ter respostas semelhantes às respostas emitidas diante do estímulo churrasco. E aí, na presença somente do estímulo carvão, existe uma probabilidade grande de o meu organismo passar a ter essas respostas eliciadas. Sendo assim, o carvão passou a ser um estímulo condicionado e a resposta diante do estímulo carvão também a ser uma resposta condicionada, através desse pareamento. Basicamente, é quando nós atrelamos um estímulo neutro a um estímulo incondicionado, que já gera respostas automáticas nesse organismo, repetidas vezes. E aí, após esse pareamento repetidas vezes, quando eu retiro esse estímulo incondicionado e deixo somente o outro estímulo que antes era neutro, esse estímulo passa a ser um estímulo condicionado, porque o meu organismo começa a iniciar respostas diante do estímulo que era neutro, respostas semelhantes àquelas que eram
estímulo incondicionado. Mas o Skinner deu pouca atenção para esse tipo de condicionamento, porque são limitados os comportamentos que são resultados desse tipo de relação. Porque nesse sentido a gente iria considerar somente estímulo-resposta, estímulo-resposta. E aí o Skinner trouxe o condicionamento skinneriano, que é aquele que acontece quando o organismo aprende a agir sobre o meio, né? Ele emite uma resposta que gera alguma modificação no meio ou no ambiente em que ele está inserido, geralmente para obter reforçadores. Já nesse sentido, o comportamento já não é mais eliciado, certo? Já não é mais no âmbito dos reflexos. O comportamento ele é emitido, ou seja, o organismo aprendeu a emitir aquele comportamento, né? Ele aprendeu que quando ele se comporta daquela forma, isso gera uma modificação no ambiente e que esse comportamento provavelmente foi reforçado anteriormente pelo ambiente e isso fortaleceu a emissão desse comportamento. Esse reforço aumentou a chance desse comportamento voltar a ocorrer novamente. E é aí que entra a tríplice contingência, né? Que é a análise do comportamento a partir da identificação do ambiente, do estímulo, dos antecedentes, da resposta, ou seja, da ação emitida por esse comportamento, note que é emitida, não necessariamente eliciada, e também a consequência, o que esse comportamento gerou no ambiente que fez com que a sua probabilidade de ocorrência futura fosse fortalecida. O comportamento operante ele não está diretamente relacionado somente ao nível filogenético, como ocorre no comportamento respondente, mas também à cultura e também ao nível ontogenético. Então, é como se fosse uma análise mais completa. Neste âmbito do condicionamento operante, nós podemos utilizar o exemplo da modelagem, que é um procedimento que ele vai reforçando comportamentos aproximados de um comportamento mais complexo esperado, né? E nós usamos muito nos nossos atendimentos com as crianças. Então, por exemplo, eu preciso que uma criança aprenda a emitir a resposta verbal vocal de pato, quando eu apresento a imagem de um pato para essa criança. Essa criança provavelmente já não vai emitir pato diretamente, então eu preciso reforçar comportamentos aproximados do pato. Então, se antes essa criança não emitia nenhuma resposta diante de a imagem de um pato ou de um pato de brinquedo, eu preciso reforçar, oferecer um modelo através da modelação e dizer: pato, fala. E quando essa criança fizer um gesto com a boca semelhante àquele que eu preciso para que ela diga pato, ou se ela dizer somente pá, né? Ou qualquer tipo de resposta aproximada daquele comportamento mais complexo, que seria vocalizar a palavra pato, eu acrescento um reforço. Nesse sentido, é um condicionamento operante porque quando a criança emitir uma resposta aproximada, será acrescentado um reforçador. Suponhamos que essa criança goste muito de bolhas de sabão. Então, quando eu acrescento bolhas de sabão, quando ela disse pá, essa criança vai começar a entender que quando ela faz esse som ou quando ela emite algum tipo de comportamento semelhante, algo legal acontece no ambiente. Então, esse comportamento é fortalecido e aumenta a chance de ela emitir esse comportamento novamente em um contexto parecido. Podemos entender que o ambiente, a consequência dada por este ambiente, no caso eu sendo o ambiente para essa criança, um ambiente reforçador, eu afetei diretamente o comportamento dela, eu afetei a probabilidade de ocorrência futura e isso gerou um aprendizado.